Bom dia, amados irmãos! Mais uma vez estamos aqui reunidos para poder falar do Evangelho, com a graça de Deus, sempre agradecendo essa maravilhosa oportunidade e pedindo para que sejamos amparados nesse momento, possamos então sermos bons receptores das mensagens, das inspirações dos espíritos superiores, de modo a entender e a explicar da melhor forma possível as passagens do Evangelho de hoje. Então vamos elevar nosso pensamento mais uma vez para começarmos nossos trabalhos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos superiores por mais esta oportunidade. Agradecermos pela vida e por todos os recursos para a sua manutenção. Agradecemos por esse planeta maravilhoso, onde nós moramos, de onde nós tiramos o que precisamos para a nossa sobrevivência e onde nós enfrentamos os desafios que nos levam à melhoria de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, amados irmãos, vamos lá. O que nós fizemos agora para iniciar nossos trabalhos? Foi uma prece. Foi uma prece dirigida a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores. Então, o que nós poderíamos dizer se nós cobrássemos essa prece? Se tivesse um preço, como nós cobraríamos essa prece? Como é que nós iríamos monetizar a prece? Bom, primeiro, eu não ia cobrar de mim mesmo, portanto, eu teria que vender esta prece. E como que eu iria cobrar isso? Como que eu iria por preço? Pelo tempo? Pelo número de palavras? A quem eu iria dirigir a prece? Se a Deus, se a Jesus, se aos bons espíritos? Com muito fervor, com pouco fervor? Mais ou menos fervor? Como que eu iria provar que eu fiz essa prece de um determinado jeito? Eu teria que então gravar a prece? Será que eu teria um pacote de preces para poder ficar mais barato? Será que isso ia diferenciar quem faz a prece? Se você é uma pessoa comum, um cidadão comum, ou se é um pastor, ou se é um padre, ou se é o papa? Percebam que existem muitas variáveis que até de uma certa forma constrangem, uma vez que a gente está falando em prece, em oração, em comunicação com Deus, em explorar aquilo que nós recebemos de graça. Se a gente tem essa inspiração, se a gente tem facilidade com as palavras, tudo isso é um dom divino. Por mais que você tenha estudado, treinado, por mais que você tenha investido tempo ou mesmo dinheiro para adquirir conhecimento e com as palavras, esse dom, o dom de fazer prece, que todos nós temos, qualquer um, porque a prece ela não é medida, não é formatada, ela é livre. A prece é algo que vem de dentro de cada um. Pode ser falada ou pode ser apenas mentalizada. A prece é uma comunicação simples. Ela não precisa ser longa, não precisa ter determinados números de palavras. A exigência que a prece tem, e única, é a verdadeira.
é que ela seja verdadeira, que ela saia de dentro do coração. É isso que a prece, é disto que a prece precisa. Imagina se aqueles que têm o dom de curar cobrassem, todos cobrassem, porque infelizmente existem aqueles que cobram. Mas imagina se todos fossem cobrar por aquele dom de proporcionar um bem-estar. Vamos tratar desta forma. Quem não tivesse condições de pagar, não receberia esta graça? Jesus já disse aos seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Então, ou a prece, ou a cura, independente do que seja, se você recebeu gratuitamente, passe para frente gratuitamente, ofereça também de forma gratuita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, cujo título é Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, trata sobre o tema preces pagas. Então começa assim: ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de preces longas devoram as casas das viúvas. Então ele faz uma analogia aqui com os escribas, que eram personagens muito comuns na época, que gostavam de ostentar roupas muito cheio de brilho, muito cheio de cor, volume, né? Que os diferenciava em meio à população, né? Que seriam as suas túnicas. Gostavam de ser reverenciados porque faziam preces assim enormes. Eles tinham o dom da palavra. Então Jesus fala assim: cuidado para você não ser como um escriba, que se preocupa apenas com a imagem e nem tanto com o conteúdo, com aquilo que você fala, com a sinceridade da sua prece. Ele faz esse alerta. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Essa passagem está em São Lucas, em São Marcos e São Mateus. Então ele faz um alerta aqui. Você está se utilizando, se você fizer desse jeito, você estará se utilizando de um recurso que você recebeu gratuitamente como meio de vida. Então, não pode receber. Você vai receber uma condenação muito mais grave, muito mais alta. Por conta disso, você está explorando a população. No item 4 diz assim: Jesus disse também: não façais pagar por vossas preces. Então, primeiro ele diz: olha, não cobre e não pague para que façam para você e nem cobre também, né? Então, primeiro ele falou sobre não cobrar. E agora, não façais pagar as vossas preces. Não cobre e agora não pague. E não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quer dizer, eles abarcam as fortunas. Então ele fez um outro alerta. Os escribas, eles não queriam saber da condição das pessoas. Tinha um preço. Então a viúva era considerada como se fosse uma personagem que tivesse muita dificuldade, porque não tinha o arrimo da família. Então passava por dificuldades financeiras, normalmente com filhos. Então eles
absorvem, eles acabam por envolver as pessoas e quase que saquear os bens dessas pessoas em troca de uma prece, em troca de oração. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar por ela, fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem, é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas? Ou quase nada? Porque aquele que não pode pagar é uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Eu vou ler novamente, que essa leitura não ficou muito boa, então dificulta a compreensão. Então vamos lá. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas? Ou quase nada, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente acaba incorrendo no erro. Então se Deus, como é que, vamos lá, se uma pessoa cobra, ou se nós cobramos, qual é o critério, como dissemos no começo do nosso bate-papo? É o tamanho da prece? Tá bom. Então, se eu ganho pelo tamanho da prece, por que eu faria uma prece curta? Poderia fazer uma prece longa, vou ganhar mais. E aquele que não pode pagar? Como é que faz? Então eu falo apenas uma palavra? E será que vai ter o mesmo efeito então? Então existem muitas incoerências nesses critérios utilizados pela prece. Então fiquemos atentos ao que nós ouvimos, a não sermos envolvidos pela energia, não é? Pela energia daquele que fala. Nem sempre é a energia da prece, mas da forma com que se fala. Empregada na forma de fazer a prece, de modo a envolver as pessoas, fragilizando-as e aí deixando-as mais propensas a pagar por essas preces. É um alerta muito importante que nós temos ainda que ter esse alerta, ficarmos atentos ainda nos dias de hoje. Deus não vende os benefícios que concede, porque pois aquele que não é o mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado. Pois é, porque quando a gente normalmente faz uma prece, né, um dos motivos da prece é pedir, não é? Pedir, agradecer e louvar. Se Deus, que é o fabricante das bênçãos, não cobra, por que aquele que está falando seria o seu distribuidor, iria cobrar por algo que não sabe nem se vai acontecer dentro daquilo que a gente espera? Percebe? Então existem muitas incoerências e o Evangelho nos traz essas observações. Deus não pode também subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma de dinheiro. De outro modo, isso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. Outra coisa também, né? Ou seja, a justiça de Deus estaria condicionada à questão financeira? Não é? Não pode. É inconcebível esse tipo de coisa. Ou então você estava pagando lá para o cara fazer uma prece para você. Não é? Desculpa a expressão, cara, mas alguém estava fazendo a prece para você ou a gente estava cobrando. Ou aí a pessoa teve um problema e não conseguiu pagar mais. A gente suspende a prece. E aí então Deus não vai atender a sua necessidade?
Percebe? Então, realmente a razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano na terra, seria lícito vender as do soberano do universo? Pois é. Então, olha só. Em primeiro lugar, quem somos nós para poder vender a justiça de Deus, as bênçãos de Deus? Quem somos nós com tantas imperfeições? E se aqui na terra a gente fazer o mesmo com alguém não está correto, você recebeu de graça algo de alguém, não é? Recebeu. E aí você, para poder ganhar dinheiro, você vai vender aquilo, independente de quem esteja precisando. Percebe? Então, imagina se a gente está errado fazer isso com o homem da terra. Imagina fazer isso com o homem do universo. O homem, entre aspas, o Senhor do universo. Para fechar aqui, meus irmãos, as preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar. Se ele está pagando para alguém fazer para ele, por que ele vai orar, né? Porque se considerou kit quando deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. Então vamos ler novamente. Porque ele se considerou kit quando deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que o encarrega a um terceiro orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a outro? Este é um outro, e assim por diante. Porque se alguém paga para mim, de repente eu posso terceirizar também, né? E receber um grande volume de preces, pedido de prece, e aí eu vou arrumar umas pessoas, uns prepostos de prece, e aí vou pedir para eles fazerem prece para mim, vou distribuir. O que vocês acham? Pois é. Então, quer dizer, e aquele que pediu, não é? Qual seria o fervor do pedido dele? Imagine se ele aplicar fervor e pedir para que eu faça prece por ele, por que ele já não faz direto para Deus? Então, fiquemos atentos, viu, irmãos? Fiquemos muito atentos, porque é muito sério isso, muito sério, muito sério. Tá? É uma grande bênção nós podemos, em nome de alguém, pedir a Deus, orar. É uma grande bênção para nós. Não é para receber por isso. Então, finalizando aqui, não é reduzir a eficácia da prece a um valor de uma moeda corrente? Interessante, né? Então, fiquemos atentos. Fiquemos atentos porque, ainda como disse, ainda nos dias de hoje, nós temos muitos vendedores de oração, vendedores de prece, vendedores de bênçãos, que se fantasiam de ovelhas, mas são verdadeiros lobos que têm um único interesse, que é o dinheiro. Então, para finalizar o nosso encontro, como sempre, benefícios da oração do livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Então vamos lá, vamos fazer aquela viagem nas palavras do nosso irmão de Luca, baseado naquilo que Chico nos orientou nesta prece, nesse texto. Benefícios da oração. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Trouxe o espírito Padre Eustáquio. Dentre os inúmeros benefícios da oração,
A palavra do mensageiro de luz, que na última encarnação prodigalizou inúmeras curas, destaca a ocorrência da transfusão de energias espirituais que se dá o nome de prece. Equivalente ao processo de transfusão sanguínea, nós recebemos, no instante da oração, o que o benfeitor chama de plasma espiritual. Olha como é sério essa comunicação, como se nós estivéssemos recebendo uma transfusão de energia. No plasma sanguíneo se encontram os glóbulos vermelhos, e o volume abaixo do normal desses glóbulos pode levar uma pessoa a ter anemia. Poderemos, assim, concluir que no plasma espiritual também encontramos substâncias que irão aumentar nossas reservas de forças energéticas para superarmos nossos padecimentos. Ele faz então uma analogia, uma comparação, não é, com o nosso sangue, com os glóbulos vermelhos. Se a gente estiver com ele abaixo do ideal, nós vamos ficar anêmicos. Então, se nós estivermos com energias abaixo do ideal, nós também ficaremos enfraquecidos espiritualmente nas nossas energias. Guardadas as devidas proporções, poderíamos afirmar que a prece é um poderoso suplemento vitamínico. Olha que legal! Suplemento vitamínico espiritual. As dificuldades do dia a dia costumam operar um desgaste de nossas energias. Verdade, quem não tem essa experiência, né? Tem dia que é difícil. E um dia que a gente reabastece nossas energias. Uma alimentação saudável, equilibrada, atividades físicas, mais prece. Oração. A preocupação, o medo, a aflição, a ansiedade, o desespero são como grandes válvulas por onde nossas reservas de força costumam desvanecer. Então, quais são os ralos? Medo, aflição, a ansiedade, o desespero. Então, são sinais de que você está perdendo energia. São saídas, são fuga de energia. Ocorre uma espécie de hemorragia magnética. Isso explica o motivo pelo qual nos sentimos abatidos e desanimados quando enfrentamos uma determinada situação mais estressante. Vejamos como uma pessoa chega a envelhecer depois de atravessar uma fase de provações. Até os cabelos embranquecem quando não caem, perdendo energia vital que a prece poderia repor. A gente tem aí muitos casos, basta realmente você ver um grande empresário, um político que enfrenta esses desafios diariamente. Pode reparar, quando ele assume o mandato e no final do mandato, veja como a pessoa mudou, se ele não pintar o cabelo. Tá? Eu lembro muito bem o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Eu lembro quando ele assumiu e quando ele terminou o mandato dele. É impressionante como ele ganhou cabelos brancos. Entendeu? Então são o quê? Preocupações, tudo, né? Medo, aflição, ansiedade, tudo. Então são formas de fuga. Então a gente precisa ficar atento. E como que a gente repõe? Fazendo prece, fazendo oração e cuidando do corpo também. A oração é o posto de abastecimento de nossas energias. É um momento de renovação de nossas forças. É um instante em que Deus fala conosco e nos supre dos nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem ora é mais forte. Quem ora é mais sábio. Quem ora está mais perto de Deus e, portanto, mais perto de equacionar seus padecimentos. Que tal você deixar que o Pai lhe dê agora o alimento de que você está necessitando? Entre logo nessa conexão divina e esteja online com Deus em todos os lances de sua vida e cure rapidamente essa anemia espiritual. Isso aí, é um posto. Está aberto o tempo todo, nunca fecha. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer momento que você precisar. É só você conectar seus pensamentos ao alto. E assim a gente consegue absorver essa energia, reequilibrar nossas energias. É um exercício. É um exercício que a gente deve executar regularmente para poder conseguir os melhores resultados. No começo a gente pode não conseguir perceber, mas com o passar do tempo a gente vai notando o quanto nós ficamos mais equilibrados e vai virando um hábito. Eu costumo dizer sempre que nós devemos estar em estado de prece.
Gravem bem essa mensagem. Estado de prece. Estado de prece, estado de gratidão, estado de reconhecimento. É estado de comunicação permanente, onde você agradece pelo alimento, pelo ar, pela água, pela vida, pelo convívio, agradece pelo banho, agradece por estar aqui presente. Estado de prece. Meus irmãos, estamos concluindo mais um encontro. Agradeço enormemente a casa, a Seca e a todos aqueles que me acompanham de uma certa forma através dos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Estaremos breve juntos, dia 7 de outubro, retomando os trabalhos dentro da casa. Agradeço mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos. Elevemos mais uma vez nosso pensamento para uma prece sincera de agradecimento por mais essa oportunidade, por estarmos aqui, pedindo a Deus esta energia maravilhosa para que ela seja reposta dentro de nós, para enfrentarmos todos os desafios que estão por vir, para que a gente não esmoreça, não enfraqueça, para que a gente possa ajudar o próximo. Obrigado, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos e seus exemplos. Obrigado, amigos espirituais, pelo amparo, pela companhia, pelas orientações. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.